Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que aparece bastante em análise de problemas de transferência de calor, que são as resistências térmicas de contato. Já tivemos um vídeo explicando o que são resistências térmicas, como que elas aparecem, e existe um caso especial que aparece bastante para tentar dar um pouco mais de realismo para as nossas análises. O que é uma resistência térmica? É uma queda de temperatura devido a alguma barreira, alguma coisa que dificulta a transferência de calor. Então, imaginem o seguinte, nessa figura aqui, do lado esquerdo. Eu tenho aqui um sistema que tem duas camadas de materiais diferentes, por exemplo, tá? um sistema composto. E o fluxo de calor está passando, mostrando por essas linhas aqui nesse detalhe. Nas condições de condução unidimensional permanente em parede plana, adicionalmente, se não tiver condução de calor e se a condutividade térmica for constante, a distribuição de temperatura é uma reta. Então, o que acontece? Desse extremo aqui até a interface entre os sistemas, vai ocorrer uma queda de temperatura. Dessa interface até a outra parede, vai ocorrer uma outra queda de temperatura, onde essas inclinações aqui, elas dependem da condutividade, dependem da espessura dos materiais, certo? Isso aqui seria um contato térmico, chamado de ideal ou perfeito, como está colocado aqui na legenda. Na prática, devido aos processos de fabricação de materiais, esse contato ele é imperfeito. Ele vai ter esses detalhes aqui. As superfícies, devido ao seu acabamento de superfície, vai ter vales e cristas aqui. As superfícies não são retas. Então, o que acontece? Se vocês voltarem na definição de resistência térmica, vocês vão ver que a área sempre aparece no denominador da resistência, ou seja, quando aumenta a área, diminui a resistência. Aqui, a área ela diminui, a área está sempre concentrada em algumas regiões muito pequenas, ou seja, isso aumenta a resistência térmica. Se isso aumenta a resistência térmica, isso ocasiona uma queda de temperatura aqui. Então, aqui tem três quedas de temperatura. Tem da superfície, vamos dizer assim, externa até a interface, depois tem ao longo da interface e depois tem da interface até a outra superfície, certo? Então, a gente pode escrever, como está colocado nessa primeira equação aqui, uma resistência térmica de contato por unidade de área. Por isso, essas duas aspas aqui, certo? Então, essa resistência é isso, é essa queda de temperatura que tem de um lado a outro da interface pelo fluxo de calor que está passando. Vocês podem encontrar também o inverso da resistência, que é a condutância, que é esse HC aqui, uma condutância térmica de contato. A gente usa HC porque isso aqui está em watts por metro quadrado Kelvin, que é a mesma unidade do coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, é um coeficiente, ele está transferindo calor, certo? Como que eu calculo qual que é essa resistência? Aplicar um modelo aqui de lei de Fourier é muito difícil. A superfície aqui ela não é reta, ela tem uns detalhes geométricos um pouco complicados. O que é feito é medir. Junta duas interfaces, mede a temperatura aqui, aplica um fluxo de calor conhecido, divide um pelo outro, calcula a resistência, certo? E esses dados eles são tabelados, como está colocado nessas duas tabelas aqui, tá? Como eu falei, essas tabelas estão em termos da condutância térmica de contato, tá? Então existem alguns casos comuns, por exemplo,
Dispositivos que trocam calor geralmente são feitos de alumínio, por exemplo, que seria o caso da tabela 3.1 ali. E dependendo do ar, do fluido, perdão, que é utilizado nesses equipamentos, né, esse fluido ele vai ficar entranhado, né, nesses espaços que ficam aqui, né, durante o processo de fabricação ou de montagem dessa interface, por exemplo. Então aqui na tabela 3.1, a gente tem uma tabela de condutância de contato para duas placas de alumínio, né, de acordo com o fluido, né, que acabou ficando entranhado ali. E ali na tabela da direita, né, como valores de referências, a gente tem algumas outras situações, né? Essa tabela aqui seriam diferentes metais sempre com ar, né? Sempre com ar nessas interfaces, certo? Esses valores de condutância térmica que estão mostrados, né, nessa última coluna aqui, eles são exatos? Claro que não, né? São valores típicos que são medidos, né, ao longo de alguns experimentos que são similares. Mas sempre que a gente tem uma situação onde tem duas partes sólidas se encontrando, a gente pode adicionar essa resistência térmica de contato, porque vai ao melhorar a estimativa, né? Sempre vai tornar o sistema um pouco mais real do que simplesmente eu não sei quanto é que é a resistência, então eu não vou colocar resistência nenhuma, né? Daí você vai estar subestimando a resistência total e pode dar problema na hora de fazer o projeto. Tá? Então sempre é interessante adicionar uma resistência de contato. Pegando nessas tabelas, né, é possível encontrar várias tabelas na internet, em livros de transferência de calor também, pegando o valor que você julga que mais se aproxima da situação que você está analisando.